Muito bem. Como esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia no mundo inteiro, isso vai me poupar um bom tempo com contexto. E o contexto também a maioria de vocês já está acostumado, que já estamos no capítulo 6. Acho que é necessário apenas eu citar 3 aspectos para vocês, para a gente relembrar. O primeiro deles é que o Império Babilônio passou. No final do capítulo 5, Dario domina a Babilônia e o Império Medo-Persa inicia-se. Naquela noite em que a mão de Deus apareceu na corte de Belsazar, escrevendo que Deus havia contado os dias dele, havia pesado na balança e havia encerrado a sua jornada, naquela mesma noite, o rei Dario dominou, junto com uma estratégia dos Medo-Persas. Eles dominaram a Babilônia, eles entraram e mataram os líderes, e mataram o grande imperador Belsazar, e também o seu pai, e toda a corte que estava ali reunida, festejando os feitos da Babilônia. É interessante também considerar que este é o último capítulo histórico do livro de Daniel. Este é o último exemplo de história da vida de Daniel. Depois nós vamos ver as visões que Daniel teve nesse período. Mas é importante então considerar que Daniel começou lá, o capítulo 1, como um jovem, um adolescente de 14 anos. E aqui Daniel está no fim da vida dele. Ele é um homem idoso já. Provavelmente alguém em torno de 60 a 70 anos. E naquela época já isso não é mais como Gênesis, que os homens viviam centenas de anos. Aqui 70 anos é exatamente como 70 anos é para nós também. Então Daniel é um homem idoso. É interessante considerar também que Daniel, apesar da sua idade, ele continuava o mesmo, exatamente o mesmo, em termos de firmeza, em termos de integridade, que ele era lá no capítulo 1, quando ele tinha 14 anos de idade. No capítulo 1, no versículo 8, ele assume uma postura pública lá na Babilônia, e a postura era: eu permanecerei firme, eu não me deixarei contaminar pela Babilônia. Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Este é o mesmo Daniel, e o capítulo 6 vai provar para nós que idoso, ele não mudou em nada, ele continuava sempre o mesmo homem firme diante do Senhor. O capítulo 6, ele é dividido em três partes, elas são bem óbvias. A primeira delas é o plano para aniquilar Daniel, a segunda parte é Daniel na cova dos leões, e a terceira parte é o livramento que Daniel recebeu e o resultado final. Então vamos rapidamente passar por isso, porque vocês já conhecem a história. Mas quando nós pensamos na primeira parte, um plano para aniquilar Daniel, é isso que está do versículo 1 até o versículo 9. O que tinha acontecido lá? Dario assumiu, mas veja que assumir um império não é uma tarefa fácil. Imagine como é dominar sobre um império que domina o mundo inteiro conhecido da época. Rapidamente você precisa instituir um sistema de governo. Não só um sistema de governo, mas você precisa instituir uma nova mentalidade, que é a mentalidade do seu povo. E não só uma nova mentalidade, mas você vai precisar de gente de confiança para fazer isso. Lembra que a estratégia de Nabucodonosor era pegar os jovens das províncias que ele dominava, trazia para sua corte, treinava-os e mandava-os de volta. Dario não tem essa oportunidade porque ele não está criando um império. Dario, em nome dos medos e persas, ele dominou o império inteiro. Ele não tem tempo de construir, ele não está expandindo os seus domínios, ele dominou o império. Sabe aqueles filmes de época que a gente assiste, que ao invés de um império ir dominando província por província, simplesmente alguém vai lá e ataca a capital do império e mata o imperador. Pronto, você da noite para o dia se tornou o novo imperador. Acontece que as pessoas não vão ser leais a você porque você matou o imperador. Você vai ter que conviver com gente que vai fazer oposição a você. Pensando nisso, Dario teve uma ideia. Qual a ideia? Escolher pessoas que ele acreditasse que possivelmente fossem leais a ele, e escolhendo essas pessoas, ele estabeleceria um novo governo. Então ele escolhe, o capítulo 6 começa dizendo que Dario escolheu 120 sátrapas, que são como prefeitos, ou talvez como
vereadores. A palavra está mais para prefeito do que para vereador. Que ele colocaria nas 120 províncias dominadas pelo império, naquela época. E sobre esses 120, 3 presidentes, que receberiam as informações destes sátrapas, desses prefeitos, e passaria só aquilo que fosse de fato essencial para o imperador. O resto os presidentes resolveriam. O grande problema nessa situação é que a Babilônia ela caiu exatamente porque toda a liderança da Babilônia, os homens, todo o governo da Babilônia, ele se entregou a uma vida imoral, se entregou a um estado de corrupção, eles se entregaram completamente a uma degradação moral. O que aconteceu na Babilônia foi que aquele império, lá do início de Nabucodonosor, que era organizado, que os homens serviam ao absolutismo do imperador, esse império foi se degradando, nasceu no coração das pessoas aquela política nefasta de poder por poder. As pessoas começaram a viver na busca de um enriquecimento rápido, e especialmente agora que o grande imperador, que era absoluto, morreu, o filho dele morreu, o filho adotivo morreu, e agora a gente que não era da Babilônia, como Dario, dominou a Babilônia. Essa era a grande oportunidade de cada um encher os seus próprios bolsos e acumular riqueza naquela terra recém-dominada pelos medo-persas. Então aquele lugar era um ambiente de pessoas extremamente infiéis, era um ambiente de pessoas com a mentalidade corrompida, era um ambiente de pessoas não confiáveis. E Dario escolhe estes homens, mas ele logo percebe, os primeiros 3 versículos mostram isso, que ao escolher Daniel, que era alguém da corte, era alguém de renome, provavelmente por isso que Dario, sem conhecer Daniel, o escolheu para ser um dos 3 presidentes. Mas com o passar de pouco tempo, Dario percebeu que havia algo diferente em Daniel. Diferente daquela população toda que generalizadamente estava em busca do enriquecimento rápido, que vivia uma vida imoral, uma vida entregue aos prazeres, os prazeres corriqueiros da vida, comida, bebida, sexo e todo tipo de amor ao dinheiro, sem escrúpulos, uma completa busca por aquilo que é interesse pessoal. Ele percebeu logo de cara que Daniel não era assim. E lá nos 3 primeiros versículos já fica claro que uma vez que Dario percebeu isso, ele logo estava pensando em colocar Daniel acima daqueles 3 presidentes. E então Daniel seria a segunda pessoa do império. Quando isso acontece, aqueles sátrapas e os outros 2 presidentes, enciumados e percebendo que Daniel poderia ser o grande problema. Por quê? Porque desde quando Daniel chegou na Babilônia, ele era alguém de quem ninguém tinha nada para falar. Era alguém irrepreensível. Era alguém que não ia deixar que os planos dos sátrapas e dos outros 2 presidentes em se enriquecer rapidamente, em fazer políticas corruptas, políticas que fossem contrárias tanto àquilo que deveria ser a lealdade de cada um deles ao imperador, quanto também aquilo que deveria ser feito para o bem do povo. Percebendo que Daniel não ia compactuar com isso, e que Dario pretendia colocá-lo como líder, eles pensaram: nós precisamos arrumar um jeito, nós precisamos tramar alguma coisa para que Daniel seja pego numa falta. Porque o único jeito de descredenciá-lo aqui é exatamente mostrar que ele não é alguém confiável. O problema foi que eles foram procurar na vida de Daniel e não encontraram essas faltas. O texto deixa claro que enquanto as suas atividades como líder naquele reino, não havia nada que Daniel fizesse de errado. Enquanto a religião de Daniel, também não havia nada que ele fizesse de errado. E depois de vasculhar a vida de Daniel, eles simplesmente chegaram à conclusão que não tinham nenhuma maneira de descredenciar Daniel, a não ser que eles fossem buscar alguma coisa na conduta e na vida espiritual de Daniel. Alguma coisa que pudesse ser incompatível com aquilo que o rei estava exigindo dele. Era o único jeito de tentar pegá-lo. Eu queria citar para vocês alguma coisa interessante que o Stuart Olyott fala sobre isso. Talvez alguns de vocês vivam no mundo dos negócios. Sabem que homens poderosos que desejam riquezas fáceis
podem ser totalmente inescrupulosos para alcançá-las. Nada os detém. Não se preocupam quando a realização de suas ambições significa a destruição de concorrentes menores e honestos. Não há medida que não empreguem para obterem lucros vultuosos. Não há fim para a sua desumanidade e a sua insensibilidade, quando estas servem aos seus próprios interesses. E é exatamente esse o pensamento daqueles sátrapas. A decisão deles era a seguinte: nós vamos destruir Daniel. Não achamos nada de errado na vida dele, então nós vamos ter que inventar alguma coisa. Nós vamos ter que fazer com que ele tropece. Nós vamos ter que construir um obstáculo para derrubá-lo. Esse é, até hoje, o pensamento e a conduta de muita gente. Gente que quando não consegue se sobressair do jeito honesto, começa a procurar um jeito de destruir quem está. Porque você tem duas maneiras de aparecer: ou você aparece por sua excelência, ou você aparece quando o outro é mais defeituoso que você. Então, quando você não consegue aparecer por sua excelência e tem uma mentalidade e um coração inescrupuloso, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar descredenciar o outro. É alguma coisa que a gente vê nessa política do nosso país o tempo inteiro, especialmente quando chega na época de campanha. Ninguém fala do que tem feito de bom e prova, mas você vê candidatos o tempo inteiro falando do que o outro fez de mal. É exatamente isso aqui, é um cenário político. E os sátrapas e aqueles outros dois presidentes, eles estavam tentando fazer aquilo que os partidos fazem em véspera de eleição, tentando achar alguma coisa errada na vida de Daniel para poder descredenciá-los. O problema é que havia um sustentáculo para a integridade de Daniel. E o sustentáculo da integridade de Daniel era a sua espiritualidade. Por que ele era um homem íntegro? Ele não era um homem íntegro simplesmente porque isso era uma aptidão natural dele. Ele não era um homem íntegro simplesmente porque essa foi a formação que ele recebeu dos seus pais. Ele saiu de casa muito cedo. Ele não era um homem íntegro porque todo o ambiente ao redor dele foi favorável à sua integridade. Não, Daniel era um homem íntegro porque a sua espiritualidade dava base e sustentação para a integridade. Se você lembrar desde o capítulo 1, por que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com a mesa de Nabucodonosor? Ele decidiu isso porque isso feria a lei de Deus que estava impregnada na mente e no coração dele. Porque aquela mesa era uma mesa de culto, não era uma mesa de alimento, era uma mesa de culto. Tudo que era colocado ali era oferecido em adoração aos deuses da Babilônia antes de poder ser ingerido. E esse conceito não é um conceito muito comum para nós, mas se você ler Levítico, você vai perceber que um conceito por trás do sacrifício de comida, sacrifício de animais, é que o sacrifício só se completa quando o alimento é ingerido. Então, se você ler lá em Levítico capítulo 11, você vai ver que para que um sacrifício fosse efetivado, parte do alimento era queimado e a outra parte era comida pelos sacerdotes, pelos levitas. E se os levitas não comessem, o sacrifício não tinha encerrado, não tinha se cumprido totalmente. E Daniel, sabendo disso, ele sabia que comer da mesa de Nabucodonosor era participar de um rito sacrificial aos deuses da Babilônia. E ele decidiu: eu não vou fazer isso. Mas ele não decidiu simplesmente por causa de uma cultura que ele tinha. Ele decidiu isso porque a sua espiritualidade estava firmada na lei de Deus. E com base na lei de Deus, ele simplesmente conseguiu ser íntegro, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Isso acontece com Sadraque, Mesaque e Abdenego lá no capítulo 3. Isso acontece em todos os 6 primeiros capítulos de Daniel, onde você vê esse remanescente fiel do povo de Deus não negociando a fé deles, e por não negociarem a fé deles, eles também não negociavam a moralidade deles, a integridade deles. Eles eram homens puros, honestos, e foram encontrados inocentes em todas as circunstâncias pelas quais eles passaram. E então esses sátrapas têm um homem que tem uma espiritualidade firme, consistente, que gera uma vida íntegra, e agora eles precisam destruir esse homem. Bom, a ideia deles foi a seguinte: nós vamos bajular o nosso rei, vamos bajular o nosso imperador, vamos dizer que ele é grande, que ele é fabuloso, que ele é tremendo, e ao bajulá-lo, ao levantar o ego dele, nós vamos propor que ele estabeleça uma lei que vá ferir os princípios da espiritualidade de Daniel. E aí nós vamos ver o que Daniel vai fazer: ou ele cede, ou ele morre. Se ele ceder, ele deixa de ser um homem íntegro
que o torna tão admirável, e ele vai perder. Se ele não ceder, ele morre, e ele vai perder. Era a lei, era a história perfeita, era o projeto perfeito, era o plano infalível que os sátrapas arrumaram. Agora é importante nós lembrarmos uma coisa: uma pessoa que permanece firme, motivada por honestidade e justiça, causa uma impressão indelével, uma impressão que não pode ser deletada na mente e no coração dos outros. E Daniel era essa pessoa. Os meios usados pelos inimigos de Daniel foram a bajulação, a mentira. Essas foram as armas, os instrumentos que eles tentaram usar para descredenciar Daniel. E aí nós podemos lembrar isso e já pensar em alguma aplicação para a nossa vida. Se você lembrar do Jardim do Éden, o que mesmo foi que a serpente fez com Eva para que ela cedesse, para que ela traísse Deus? Bajulação. Vocês são especiais. E aliás, vocês têm a chance de ser igual a Deus. Basta que você coma disso daí. Bajulação. Bajulação é a arma dos inimigos da integridade, dos inimigos da pureza, dos inimigos da verdadeira espiritualidade. É bajulando você que você vai acabar se entregando. É recebendo bajulação e deixando a bajulação entrar no nosso coração, que o nosso orgulho começa a se exaltar, e esse orgulho vai cegar você, para que você se entregue a essas facilidades. O nosso mundo hoje, não sei se vocês já perceberam isso, mas o nosso mundo é o mundo da bajulação. Tanto é que a gente já sabe, quando alguém começa a agradar muito, você já pergunta: o que fulano está querendo? E embora a gente ache isso engraçado, e é engraçado mesmo, a verdade é que, na maior cara de pau, nós ficamos fazendo aquilo que o próprio Satanás fez desde o princípio, e quando fazemos isso, admitimos que as pessoas façam isso conosco, nós estamos fazendo o mesmo que o diabo fez, o mesmo que os sátrapas fizeram, e o mesmo que tem corrompido e destruído a vida de muitos homens ao longo dos séculos. Bajulação, tanto aquela que você faz, quanto aquela que você aceita, é instrumento de Satanás. Quando as pessoas faltam com a verdade e simplesmente adulam e passam a mão na sua cabeça para querer alguma coisa de você, ou para convencer você a fazer alguma coisa, isso é exatamente um plano e o ambiente perfeito de Satanás para destruir a sua vida ou a vida de uma outra pessoa. E o plano para aniquilar a vida de Daniel é exatamente um plano muito corriqueiro, muito antigo e muito comum. É o plano de bajular para destruir. É o plano de bajular para conquistar. É o plano de massagear o ego de alguém para que alguém faça o que você está querendo. E é exatamente o que eles fizeram com Dario. E Dario, coitado de Dario. Dario, um homem muito inculto nestas coisas, um homem muito cheio de orgulho, como a maioria dos imperadores foram, um homem que não tinha uma espiritualidade firme. O que ele fez? Ele simplesmente assinou essa lei, um edito real, e ele determinou então que, durante um período de 30 dias, não é que as outras religiões elas cessassem, os cultos vários da Babilônia, porque Babilônia e agora o Império Medo-Persa é um lugar politeísta, tem culto e tem templo para tudo que você puder imaginar, centenas, milhares de deuses. O imperador não seria louco de simplesmente excluir estes cultos. Não é essa a ideia. Mas a ideia é o quê? É que o imperador passou a ser o grande intercessor, o grande mediador. Então você queria adorar a Baal, mas você ia ter que levar o seu pedido a Dario, e Dario ia levar o seu pedido a Baal. Veja só, imagine você um imperador e saber que todo mundo que vai buscar ao Deus deles tem que vir falar com você. Dario ficou contente com esse negócio e assinou essa lei. E aí, durante aqueles 30 dias, o grande mediador entre Deus e os deuses era Dario. E aí, novamente, você tem aí uma série de links que a gente pode fazer com aquilo que a Bíblia inteira ensina a respeito de que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E nós vamos ver que Cristo vai aparecer fazendo a mediação entre Daniel e Deus nesse texto. E não só entre Daniel e Deus, mas Daniel e todos os outros, inclusive Dario. Já nós vamos encontrar o Senhor Jesus nesse texto muito claramente representado. Mas o fato é que agora nós temos a segunda parte do texto. Daniel, por conta disso, vai ser lançado na cova dos leões. Por quê?
Porque Daniel, um homem já, vamos lembrar, idoso, muito conhecido na Babilônia, é impossível você negar o quanto Daniel era popular na Babilônia. Era uma pessoa pública e, como um presidente, ele tinha uma casa que era uma residência oficial. E você pode imaginar quantos funcionários tinham nessa residência oficial, escravos, que serviam. Estes funcionários, esses escravos, eram da cultura da Babilônia. E todos eles eram moralmente deteriorados e arrebentados moralmente. Se você puder imaginar de ruim, era próprio daquela cultura. E adivinha a quem era a lealdade desses funcionários? Com certeza a lealdade deles não era Daniel. E Daniel, como homem público, não significa, quando você lê lá que Daniel ia orar naquela janela, não significa que todo mundo que estava lá embaixo conseguia ver. Aliás, é bem provável que ninguém conseguisse ver Daniel orando, a não ser as pessoas que trabalhavam dentro da casa. Daniel, ele não fere o princípio das escrituras lá de Mateus 6, de 6 a 7, que o Senhor Jesus diz que quando você quiser orar, vai para o teu quarto, tranca a tua porta e ora em secreto, porque o Deus que te ouve, o Deus com quem você fala lá em secreto, ele te ouve em secreto e te responde em secreto. Daniel orava onde? Na praça pública? Não, ele orava trancadinho dentro do seu quarto. Só que, como um exilado, e qualquer um de nós faria isso aqui, não é elemento de culto, não faz parte da adoração. Esse não é elemento essencial à adoração. Voltar o rosto, os olhos para o lado de Jerusalém e olhar e orar olhando para Jerusalém. Não é esse o ponto aqui. Daniel fazia isso porque, imagine, ele cresceu, seus primeiros 14 anos de vida foram em Jerusalém. Ele ia orar no templo, provavelmente com a sua família, 3 vezes ao dia, como era costume de todo judeu. O templo era o símbolo da presença de Deus no meio da nação. Eles sabiam que o lugar de encontro com Deus era lá no templo. Agora ele está exilado na Babilônia há décadas. E na hora de orar, o que ele faz? Na oração dele não é só um momento ali de conversa com Deus, mas é um momento de saudade do lugar onde ele sabia que ele podia encontrar com Deus. Então ele orava, era costume dele orar, voltado para uma janela que estava na direção de Jerusalém. Não é para que o povo pudesse vê-lo, como alguns dizem, Daniel foi orar na janela para provar que ele estava orando. Daniel não tinha que provar nada para ninguém. Ele falava com Deus 3 vezes ao dia, e isso era uma questão dele inegociável. Mas os moradores daquela casa, eles presenciaram o que Daniel fazia. Daniel, um servidor público, tinha obrigações para com o imperador, especialmente a obrigação de acatar todos os interditos reais, especialmente a obrigação de acatar as leis que eram instituídas pelo seu imperador. E aí os moradores da casa obviamente viram que ele continuava orando, e eles relataram isso aos sátrapas. Queria fazer uma consideração aqui, porque quando nós pensamos no capítulo 6, Daniel na cova dos leões, nós pensamos na cova e pensamos nos leões. Mas eu queria propor para vocês que a cova dos leões não foi aquela cova lá dos últimos versículos, onde Daniel esteve durante uma noite junto com leões de fato. A cova dos leões para Daniel foi o seu quarto, porque esse era o lugar onde Satanás ia tentá-lo. Foi nesta casa onde ele morava que Satanás deve ter insinuado para ele tantas vezes: não faça isso, é só uma questão elementar. Você pode orar em outro lugar, você pode fazer uma viagem, um passeio todos os dias e sair, você pode orar lá no campo, pode orar escondido, não provoque a ira do seu imperador. Deus não vai mudar o tratamento dele com você só porque você não vai orar no horário que você ora comumente, no lugar que você ora comumente. Possivelmente Daniel teve que aguentar estas sugestões do inimigo, porque o inimigo faz isso conosco o tempo inteiro. O inimigo deve sugerir coisas ao coração de Daniel, e durante aqueles dias ali, aqueles primeiros dias, Daniel deve ter sido tentado, e ali sim estava a verdadeira cova dos leões, todos os dias para Daniel. Assim como na nossa casa, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, é que nós enfrentamos os verdadeiros leões. É o lugar onde nós temos a oportunidade de sermos diferentes, mas o inimigo fica o tempo inteiro: se você for ser do jeito que você tem que ser, do jeito que você deveria ser pelas escrituras, vão rir da sua cara,
não vão gostar de você, você não vai ser simpático. Se você falar os nãos que você deveria dizer, as pessoas não vão concordar com você, elas não vão gostar de você, as portas vão se fechar para você. E aí é interessante, nós percebemos que Daniel conseguia dizer não, não é porque de repente do nada ele tomou a decisão de dizer não e passou. Daniel criou uma cultura de dizer não desde os 14 anos de idade. Aqui no capítulo 6 não é a primeira vez que Daniel vai dizer não para uma lei real, mas ele faz isso desde os 14 anos de idade. Ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Ele se acostumou a dizer não, não ao pecado, não às tendências do mundo, não à maioria. Nós estamos extremamente acostumados a dizer sim para tudo. E então num dia que fica claro que a gente tem que dizer não, a gente não tem força para dizer, a gente não consegue. Mas então nós precisamos criar a cultura de começar a dizer não. Quanto mais treinado eu estiver em dizer não, mais força eu terei para dizer não para o pecado. Mas quanto mais destreinado eu estiver, mais fácil vai ser. Quanto mais vezes eu disser sim para o pecado, mais fácil ficará dizer sim e mais difícil ficará dizer não. Por isso que a grande cova dos leões, o lugar onde você pode cair, o lugar onde você pode ser tentado, o lugar onde você pode ser tragado, não é o lugar onde os leões estão de fato, mas são os lugares onde sutilmente o inimigo vai mordiscando a nossa vida e vai tirando de nós a vitalidade, a força. Há muitos crentes fortes que não podem ser derrubados por uma tentação drástica, súbita e forte, mas cuja resistência não pode ser contida diante de pequenas sutilezas diárias que vão minando a sua integridade. Tem gente que, se entrar um soldado armado aqui e fala, ó, ou vocês negam Jesus ou vocês vão morrer agora, aí fica fácil. Não vamos negar Jesus, pode matar, vou para o céu mesmo. E acredito que é muito mais fácil resistir a esse tipo de tentação do que resistir a uma entradinha lá numa página da internet, sozinho no quarto, sem ninguém ver, a uma mensagem, a um olhar, né? São essas coisas sutis, pequenas e imperceptíveis que vão minando. É uma concessão, deixar de pagar um impostinho aqui, ninguém vai perceber, só eu sei. E aí essas coisas vão minando a nossa integridade. Esse dia eu estava comentando com meu cunhado que eu estava lendo uma matéria sobre o Google. O Google, especialmente quem usa aquele navegador Google Chrome, você faz um login. Você tem um login lá. E todo o histórico seu está gravado ali. Gravado. E está gravado de uma maneira que não tem como. Você pode deletar do seu computador, mas você não vai deletar da fonte de dados que ninguém sabe onde é, onde está gravada a sua vida na internet. E eu estava dizendo, eu fico imaginando se e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas suponhamos que seja no nosso tempo, se a perseguição contra os cristãos é reinstituída, e alguns de nós decidem com toda a coragem pregar e enfrentar a dominação do inimigo, e alguém vai lá e busca, mas espera aí, quem é que está enfrentando a gente mesmo? Ah, o fulano? Deixa eu baixar o histórico dele aqui, da navegação dele, para ver por onde ele passa. Você já imaginou numa rede pública, como uma televisão, como a Rede Globo, depois de dizer, olha, tem um pregador enfrentando a nova visão mundial, mas olha aqui quem é esse pregador. Pá! Põe o histórico do que você vê, do que você fala, do que você assiste. Já imaginou como seria triste isso? Pois é, nossa vida está hoje, no mundo de hoje, nossa vida virtual está gravada completamente. E aí, dá para ter coragem de encarar o inimigo, sabendo que ele tem um histórico seu? Daniel tinha. Porque a integridade dele estava fundamentada sobre uma espiritualidade sadia. A cova dos leões é o seu quarto, é a sua casa, talvez seja a sua internet. Essa é a cova dos leões. É esse lugar onde você não está vencendo, mas você está sendo tragado pelo inimigo.
Mas Daniel aqui está para ser lançado na cova dos leões. Dario então fica sabendo, os sátrapas vão lá e dizem para ele: olha, o seu predileto, sabe o que ele está fazendo? Ele está orando 3 vezes ao dia ao Deus dele, ele não está vindo aqui falar com você. E aí, o texto diz, se você ler a partir do versículo 10, que Dario, ele fica chateado, ele fica transpassado com essa situação, e ele fica o dia inteiro tentando achar uma brecha na lei, para poder livrar a Daniel. Mas ele não tinha como achar brecha, porque segundo a tradição e a lei dos medos e dos persas, uma lei promulgada pelo imperador não podia ser revogada nem mesmo pelo próprio imperador. E então o imperador não tinha o que fazer. A lei que ele assinou condenou a Daniel à cova dos leões, porque Daniel não negociou a sua fé, não negociou a sua espiritualidade, e agora então Daniel decidiu entre agradar aos homens e agradar a Deus. Ele decidiu agradar a Deus, condenado então ele está à cova dos leões, e Dario não tem o que fazer. E então Dario precisa lançá-lo na cova. Deixa eu dizer, sabe o que é muito bonito nessa passagem? Apesar de ser uma passagem triste e feia, mas há algo muito bonito nela. Porque um imperador como Dario, ele tentou, um imperador, o soberano da terra, tentou achar um jeito de livrar uma pessoa que ele amava e não conseguiu. Mas Deus, quando quis livrar pessoas que ele amava, ele conseguiu, sem ferir a lei. Quando Deus, na sua decisão eterna de salvar a mim e a você, precisava resolver um problema jurídico que nós tínhamos por causa dos nossos erros, o que ele fez? Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, substituindo-nos por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. O que Dario não conseguiu fazer, Deus conseguiu. Mas isso é um outro assunto, é um outro sermão. Só queria citar isso para vocês, porque isso aqui também é um link para nós falarmos sobre a diferença entre o império dos homens e o império de Deus. Deus consegue salvar sem ferir a lei. Ele paga o próprio preço da punição. Mas Dario não tinha como fazer. Dario não foi substituir Daniel na cova dos leões. Por mais que ele gostasse de Daniel, ele não disse: olha, em vez de jogar Daniel, vou eu. Não. Ele não conseguiu fazer, então ele chega para Daniel e diz para Daniel: Daniel, eu espero que o seu Deus, que já te ajudou tantas vezes, te livre dos leões, porque eu não posso fazer nada. Então fica para nós um pequeno link aí. Não dependa dos homens, porque os homens podem fazer muitas coisas, mas eles são limitados. E no final das contas eles não vão poder te salvar, mas Deus pode. Esse é o grande problema de depender e colocar todas as suas esperanças em homens. Eles podem te ajudar 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar uma hora que eles não têm como te ajudar. Mas Deus, Ele nos ajudou até quando isso extrapolava todos os limites. Pelo menos para nós, homens compreensíveis. Ao ponto dele mesmo entregar o seu filho para nos salvar. Mas a situação é a seguinte: Daniel achava-se em grande perigo físico, porque ele foi condenado e foi lançado à cova dos leões. Devemos nos lembrar que ele não estava em perigo espiritual. Daniel foi lançado dentro da cova, mas a sua consciência estava livre. O seu coração estava em paz. O seu corpo físico corria risco de vida, mas não a sua alma. A sua alma estava em paz com Deus. Pergunta para nós, antes de nós continuarmos: o que é melhor? Estar com o corpo assegurado e livre, e a alma aprisionada, e a alma em perigo, ou estar com a alma livre, em paz, mesmo que o corpo tenha que estar em perigo? O que é melhor? Vamos continuar. A última parte do texto fala sobre o livramento de Daniel. Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar, agora está dentro da cova dos leões. Ele não conhecia o texto de Tiago, porque não tinha sido escrito, o texto que nós lemos hoje cedo. Mas o texto diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Daniel resistiu à tentação, mas foi lançado na cova dos leões. Ele precisava de uma grande libertação. Dario também esperava por isso. E naquela noite Dario não dormiu, ficou a noite em claro. E no outro dia, bem cedo, antes que todo mundo se levantasse, Dario foi correndo até a cova dos leões. Segundo os livros de história, esse sistema de entregar pessoas às feras,
eles usavam uma caverna, sobre a qual depois de empurrar a pessoa lá, eles colocavam uma pedra lacrando, deixavam a pessoa lá, e de cima havia algumas aberturas, tipo pequenos túneis, para que os moradores ou os que queriam se vingar pudessem assistir os animais estraçalhando a pessoa lá embaixo. Então Dario possivelmente foi a um dessas aberturas, dessas brechas que existiam por cima, e de uma delas ele gritou para Daniel: Daniel, acaso o teu rei, o teu Deus, a quem você serve, a quem você é fiel, acaso ele porventura te livrou? Porque o que ele esperava encontrar lá era um resto de ossos e pele de Daniel, mas o que ele encontra é algo fabuloso. Daniel responde, e responde de forma agradável, de forma simpática, de forma respeitosa: viva o rei para sempre. Ele não estava com raiva de Dario, ele não estava com rancor, ele não estava com mágoa, mas ele estava feliz. Inclusive ele estava feliz do rei aparecer lá, do imperador. E a primeira frase dele é: viva Dario, que você viva para sempre. Eu estou aqui embaixo, o meu Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo veio cuidar de mim. Ele fechou a boca dos leões. Quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? Jesus. O mesmo que caminhou com Jacó, o mesmo que falou com Abraão, o mesmo que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abdenego, o mesmo que esteve a noite inteira com Daniel. E Daniel tem uma lição que nós aprendemos desde o primeiro capítulo, que Deus não nos livra dos problemas, mas Ele participa conosco dentro dos problemas. Ele não nos livra das tribulações, mas Ele entra conosco nas tribulações. Veja, não havia nenhum lugar na Babilônia melhor do que na cova dos leões, junto com o anjo do Senhor. Dario dormiu na melhor cama da Babilônia. A melhor cama da Babilônia era a cama do imperador. E o que aconteceu? Ele passou a noite em claro. E o pior lugar da Babilônia era a cova dos leões. Mas na cova dos leões estava o anjo do Senhor. E o melhor lugar do mundo é o lugar onde o Senhor está. Seja deserto, seja fogueira, seja uma cova cheia de leões. No dia 31 eu vou pregar sobre um texto de Êxodo que fala, Moisés, ele vai fazer a seguinte declaração: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E nós não vamos dar um passo em direção nenhuma sem o Senhor estar presente conosco. Nós não vamos. E nós vamos ver nesse texto que aquele povo passou 40 anos caminhando no deserto. Só que se nós tivéssemos a oportunidade de entrevistar cada um deles, eu tenho certeza absoluta que eles diriam que foram os 40 melhores anos da vida deles. Porque foram os 40 anos que eles foram cobertos por uma nuvem do Senhor todo dia. Que eles foram aquecidos pela nuvem do Senhor todo dia. Que eles foram alimentados pelo Senhor todos os dias. Que as roupas deles não envelheceram e amanheciam novas todos os dias. Que as sandálias que eles usaram não gastaram, não envelheceram, e todo dia ela estava novinha em folha. Mas melhor do que isso, Deus estava com eles. E como todo ser humano, eles reclamaram. Mas eu tenho certeza que depois, lá no final, depois de contar tudo, olhar para trás, eu disse: isso aqui é muito melhor do que viver num palácio no Egito. E eu tenho certeza também que Daniel poderia fazer a mesma declaração. Foi melhor viver todos esses anos na Babilônia com o Senhor, do que viver num palácio lá em Jerusalém, distante de Deus. Daniel foi livre, porque a mão de Deus o libertou. Quem o livrou foi o anjo do Senhor, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande herói da nossa vida. Nós temos o hábito de contar histórias da Bíblia e entregar o heroísmo a quem não é de direito. Então a gente lê a história de Davi e fala: Davi foi o grande herói. Não, foi o Senhor que foi o grande herói. Porque quem colocou força, direção, peso e poder naquela pedra foi o Senhor. Davi ali é um representante, é um tipo de Cristo. Daniel aqui não foi livre por sua integridade, mas ele foi liberto pela ação do Senhor. Foi por causa da fidelidade, da integridade espiritual dele, que Deus o abençoou e o livrou aqui. Uma vida bem fundamentada, com espiritualidade sadia, vai experimentar a presença de Cristo real
nos seus dias, nos seus passos, nas suas lutas, nas suas aflições. Não vai ser um dia, não vão ser dias fáceis, mas no meio da tribulação, você sempre vai poder contar com a presença do Senhor Jesus. Por outro lado, nós temos um homem ímpio agora, irado, porque Dario ficou irado, quando ele viu que pelo livramento que Daniel sofreu, os deuses, na visão dele, ou o Deus Altíssimo, estava a favor de Daniel. E então ele tinha que punir os que estavam errados. E ele manda jogar não só os sátrapas e os outros presidentes, mas ele manda jogar as esposas e os filhos. Lembra, isso daí não é a ordem de Deus. Isso aí é um homem ímpio, tomando uma atitude que segundo ele achava correta. Ele vai e lança. E o texto diz que aqueles leões não eram leões. Os leões não comeram Daniel. Tem um livro de um historiador, um arqueólogo, que ele disse isso. Aqueles eram leões velhos, não estavam com fome, só comiam de dia, não comiam de noite. Está aí a prova que não tem nada de leões velhos. O texto diz que quando as crianças, os filhos, as esposas e os sátrapas eram lançados, antes que eles chegassem no fundo da caverna, eles já eram estraçalhados por aqueles leões. Passaram a noite com fome, não puderam comer Daniel, e agora eles estavam mortos de fome, e comeram aquela família inteira. Isso é triste, é terrível, mas essa é a ação de um homem inescrupuloso, e um homem que não tem Deus em seu coração. Pior, este homem, diferente de Nabucodonosor, que vai terminar a vida dele reconhecendo que só existe um Deus, o Deus Altíssimo, a quem todos devem culto, louvor, obediência. Este aqui apenas reconhece que o Deus de Daniel é um Deus grandioso e poderoso, e mais uma vez decreta uma lei do mesmo jeito que Nabucodonosor decretou, que ninguém poderia falar desse Deus, ninguém poderia negá-lo, ninguém poderia impedir Daniel de dar culto, e a vida de Daniel vai terminar muito bem na Babilônia, da mesma maneira como começou. Mas a cegueira espiritual deste homem, ela continua até o fim do seu período de império. Detalhes importantes: o império de Dario, ele é muito curto. Logo ele vai ser sucedido por Ciro. Ciro é mais famoso e nós conhecemos mais, mas vai ser sucedido por Ciro. E isso serve para comprovar a interpretação que Daniel deu lá no começo, no capítulo 2, que o império babilônico seria sucedido por um império mais fraco, que é o império medo-persa, o império de Dario. Esse império era fraco porque sátrapas e prefeitos podiam colocar o imperador contra a parede, coisa que não puderam fazer contra Nabucodonosor. Mas depois desse império vem o outro, que é o de Ciro. E então este império vai ser um pouquinho mais fraco, e nós vamos ver essa fraqueza. O que nunca poderá ser fraco, e que lá não foi fraco, e que sempre houve um remanescente que permaneceu firme, são os representantes e os embaixadores do império que existirá para sempre, do reino que jamais acabará, que é o reino de Deus. Por isso Jesus diz que nós deveríamos ser sal e luz neste mundo. Foi exatamente o que Daniel fez. Ele foi sal sem perder o sabor, ele foi luz sem se apagar. É o dever de cada um de nós. A preocupação pela pureza espiritual deve ser uma recusa consistente em praticar qualquer tipo de mal. Não adianta você dizer que você está preocupado com a pureza espiritual se você diz sim para tudo. Não adianta. Você deve lembrar que a cova dos leões pode ser algo muito mais próximo de você do que você imagina, mas que a verdadeira cova dos leões se torna um lugar de bênção, um manancial de bênção, se você entender que melhor é passar pela tribulação com Deus do que viver algum tipo de bonança sem Deus. Sucesso financeiro, profissional, econômico e nos relacionamentos sem Deus vai ser algo amargo e duro. Relacionamento, especialmente para os mais novos que ainda estão aí para construir um relacionamento com uma pessoa que não ama ao Senhor, por mais que pareça doce no começo, não vai te levar para um lugar de doçura, mas vai te levar para um lugar amargo. E a não ser que Deus tenha muita misericórdia de você e transforme o coração dessa pessoa, você vai sentir esse gosto amargo por toda a vida. E o pior, você vai dormir todos os dias na cova dos leões.
E na cova dos leões você pode sucumbir. Ah, pastor, eu vou ficar solteirona então? É melhor a cova dos leões de verdade, com o anjo do Senhor, do que você morar com o leão. Isso é triste. Isso é muito triste. Ah, pastor, se eu não fizer uma sociedade com fulano lá, eu vou quebrar. É melhor que você quebre com Jesus do que ser bem sucedido com o inimigo. Precisa entender isso. Ah, pastor, se eu não fizer essa política aí, não tem jeito. Nós não vamos conseguir influenciar lá na frente. É melhor não conseguir influenciar lá na frente. Influencia aqui, agora. Porque agora são as pessoas que estão ao seu redor que precisam de influência boa. Futuro ainda não existe. Para nós ainda não existe. E a gente infelizmente está vivendo uma época tão triste que as pessoas estão justificando os erros do presente com um motivo bom lá na frente. É a história dos fins justificam os meios. Ah, lá na frente isso vai ser bom, então vamos fazer tudo enquanto é besteira que dá para fazer hoje, porque lá na frente vai ser bom. Daniel não pensou assim. Não podia pensar, é melhor eu não orar, porque na hora que eu for constituído líder sobre os outros, eu vou ordenar os outros e os outros vão fazer o que eu quero. Mas e aí? Esse é o método de Deus? É assim que nós vamos servir a Deus? Pense nisso, pense nisso. Que grande diferença existe entre o crente e o incrédulo. Essa diferença precisa ser perceptível. O incrédulo prefere os eternos sofrimentos do inferno a suportar a perseguição por Cristo e o seu evangelho na vida presente. Ao contrário, o crente considera a comunhão com Deus como a coisa mais preciosa deste mundo e prefere gozar dessa comunhão a viver e afirmar constantemente que o lucro, que o contentamento é o grande propósito da vida, como muitos dizem. O importante é ser feliz. Bom, são dois equívocos. Primeiro, que o importante é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O segundo equívoco é que você não vai ser feliz fazendo o que seu coração deseja, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você só vai ser feliz fazendo aquilo que Deus coloca como objetivo da sua vida. Romanos 8:18 diz: tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É essa a resposta que eu preciso dar para as ofertas e para as ameaças do... Se você não fizer o que eu estou querendo, você vai, como diz aí popularmente, você vai comer o pão que o diabo amassou. Então, ou seja, é melhor comer o pão que o diabo amassou, porque o sofrimento do tempo presente não serve para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E o meu coração está comprometido com essa glória, e não com a glória de aqui e de agora. É isso que nós como cristãos devemos responder. Essa é a lição de Daniel para nós no capítulo 6. Importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importante do que a minha segurança e o meu conforto pessoal é o meu coração estar confirmado em Deus. É a minha vida em íntima comunhão com o Senhor. E o Senhor sabe o que eu suporto e o que eu não suporto. Ele sabe o tamanho da boca do leão. E Ele sabe o que Ele precisa fazer para me guardar. A sã e a salvo dos leões dessa vida. Que a gente possa colocar no nosso coração, a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, sem medo do que o homem pode fazer. Amém?